Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao Seminário Teológico Palavra de Vida com a videoaula 19. Estamos estudando Cristologia no módulo 4. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Antes da aula, nós vamos fazer um breve resumo da videoaula 15, 16, 17 e 18. E assim nós vamos pegar os últimos assuntos que nós falamos a respeito de Cristologia. Na videoaula 15 nós falamos sobre o triplo ofício de Jesus, abordamos sobre os três ofícios de Jesus, rei, profeta e sacerdote. Aprendemos uma expressão nova para alguns, munus triplex. Munus vem do latim e significa ofício, emprego, encargo, função. Expressão que se refere a Jesus Cristo é munus triplex de Cristo, os três ofícios de Jesus, rei, profeta e sacerdote. Jesus não foi reconhecido como sacerdote em seu ministério terreno, somente como rei e profeta. O escritor aos Hebreus esclareceu que Jesus cumpriu o sacerdócio, sim, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a linhagem de Arão, da tribo de Levi. Dessa forma, o Messias cumpriu os três ofícios, profeta, rei e sacerdote, porque cria-se que era uma crença, né? Os judeus entendiam que o Messias ele teria que ser rei, profeta e sacerdote, ele teria que cumprir esses três ofícios, e a Bíblia nos mostra que Jesus cumpriu esses três ofícios, então corroborando assim, né, com a aceitação de que Jesus é o Messias. Resumo da videoaula 16, o uso do nome de Jesus. Nós falamos da evolução do termo do nome de Jesus, e Yehoshua era o termo usado no antigo cativeiro, era usado antes do cativeiro da Babilônia. E Yehoshua era usado antes do cativeiro da Babilônia. Yeshua foi usado depois do cativeiro da Babilônia. Houve uma redução no nome. Jesus em grego, usado no Novo Testamento, lê-se Jesus. Jesus é o correspondente em grego. Eu falei que lê-se Jesus porque existe no nome de Jesus, na aula tem lá na descrição, tipo um ditongo, o O e o U, é o ômicron e o Y minúsculo, esse O, né, que para nós parece um O, ele é pronunciado como U, então é Jesus, por isso que eu li aqui, lê-se Jesus, considerando que a pessoa que os irmãos estavam acompanhando o conteúdo na descrição do vídeo dessa aula, videoaula 16. Então, o correspondente em latim foi Jesus. O latim ele deu origem a 5 idiomas: português, espanhol, italiano, francês e romeno. Em português a gente fala Jesus, em espanhol fala Jesus, em italiano Jesus, em francês fala Jésus e em romeno fala Jesus. Em romeno é o que eu tenho mais dúvida, mas é Jesus, porque é muito semelhante com os outros nomes. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que houve uma correspondência. E Yehoshua, antes do cativeiro da Babilônia. Esse nome ele teve uma redução, Yeshua. No Antigo Testamento, tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento, esse Yeshua ele foi traduzido como Jesus. E o Jesus em grego. O Jesus ele teve uma correspondência em latim, Jesus. O latim deu origem a esses 5 idiomas que eu falei: português, espanhol, italiano, francês e romeno. E aqui nós lemos o nome de Jesus nesses idiomas: Jesus, 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 Jesus e Jesus. E o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer com isso que não houve uma simples troca, simplesmente pararam de falar Yehoshua e substituiu pelo nome de Jesus. Não existe isso. Existe uma evolução de um idioma. Existe uma evolução dos nomes no decorrer dos séculos.
até mesmo porque em outros idiomas que às vezes nem usam o nosso alfabeto, a pronúncia de Jesus vai ser completamente diferente também. Talvez, claro, sempre tendo como referência quem? Tendo como referência o Jesus grego. E na questão, nós falamos no nosso idioma porque nós herdamos do latim o Iesus, e a gente fala Jesus. Nós que falamos português. Mas não significa que a gente simplesmente trocou. Ah, parou de falar Rocha e agora fala Jesus. Trocou. De onde que tirou isso? Houve essa evolução dos idiomas. Como deve ter havido também nos outros troncos, né? Nós estamos falando do tronco latino. Podemos usar Jesus ou Yeshua, que significa o Senhor é a salvação. Jesus e Josué são essencialmente os mesmos nomes em português. E Yehoshua tem um correspondente em português, que é Josué, e em inglês é Joshua. O nome Jesus já existia na época dos escritores do Novo Testamento, sendo encontrado na Septuaginta. Aqui eu trouxe, uma análise que eles fazem. Jesus não significa Deus cavalo. Por quê? Porque eles separaram Jesus. Eles consideraram que era um deus, né? O deus Júpiter. E Sus, no hebraico, Sus significa cavalo. Então eles pegaram o nome no português e fizeram uma adaptação do Júpiter, né, lá do grego, e do Sus, do hebraico. Quer dizer, pegaram um nome em português e aplicaram nele, no valor das sílabas, significados de outros idiomas. Aí ficou Deus cavalo. Aí aquela questão, se você separar Jesus em italiano, já não tem mais Sus. Não tem mais ali a sílaba Sus, que em hebraico Sus significa cavalo. S-U-S, transliterado significa cavalo. Então, no italiano já não tem mais isso, porque fala Jesus, não é? Ou então do latim, porque do latim, sus no latim pode ser porco. E o G aqui agora já não faz mais referência a Júpiter, mas já faz referência à Terra, né, de geografia. Então, aí eles traduziram Jesus como Deus porco. Aí fala que Jesus é o Deus cavalo, que Jesus é o Deus porco, que Jesus é o Deus da terra. Quer dizer, eles começaram a aplicar nomes em latim, em grego, em hebraico, no nome que está escrito em português, separaram as sílabas e começaram a aplicar o significado das sílabas de outro idioma que não tem nada a ver com português. Não tem nada a ver você pegar um nome em português e aplicar um valor de uma sílaba ou de um substantivo em hebraico, em latim, né? Porque sus no latim seria porco, entendeu? Então, essas coisas acontecem. Então, é importante a gente se depara com isso, pessoas defendem isso, a gente precisa ter um pouquinho de bagagem para entender essas coisas. Na videoaula 16, nós abordamos isso com mais detalhes. Na videoaula 17, nós falamos sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e o sangue de Jesus é a nossa proteção. Falamos, né, do sacrifício que era derramado, o sangue dos cordeiros que era derramado para o sacrifício, para o perdão dos pecados, fazia referência ao sangue de Jesus, aquele sangue que foi passado nos umbrais das portas no dia da Páscoa, da saída do Egito, e então o exterminador passou, e onde tinha aquele sangue nas casas dos israelitas, os primogênitos não foram mortos. Isso faz referência à proteção do sangue de Jesus. Então, nesse estudo da videoaula 17, eu enfatizei o sangue de Jesus como purificação para os nossos pecados e o sangue de Jesus como proteção. Mas nós elencamos aqui mais nove aplicações para o sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós fomos aproximados no corpo de Cristo pelo sangue de Jesus, nós somos justificados pelo sangue de Jesus.
Nós somos santificados pelo sangue de Jesus, nós somos reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus, temos uma nova aliança com Deus por meio do sangue de Jesus, temos vitória pelo poder do sangue de Jesus, por meio do sangue de Jesus podemos entrar na presença de Deus, o sangue de Jesus purifica a nossa consciência. Todas essas referências estão na videoaula 17. Na videoaula 18, nós falamos o que significa a expressão o primogênito da criação. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, tendo autoridade sobre todas as coisas, pois foi ele mesmo quem as criou, direito privilegiado da primogenitura. É nessa perspectiva que devemos entender a expressão o primogênito da criação. Então, o primogênito da criação não é que é o primeiro gerado. Jesus foi o primeiro gerado, ele foi a primeira criatura, porque as heresias levam para esse lado, mas não é essa a interpretação. Jesus é o primogênito da criação no sentido de que ele é o herdeiro da criação. A lei da primogenitura falava que o primogênito ele tinha alguns direitos, né? Por exemplo, ele tinha porção dobrada na herança, ele tinha autoridade sobre os outros irmãos. Na ausência do pai, ele que controlaria toda a herança, a fazenda, os bois, ele que assumiria todas as coisas ali, a liderança da casa, o domínio, né, da casa, tudo estaria agora nas mãos do primogênito. Então, é nesse sentido de autoridade, de domínio, de controle, de ser o herdeiro de todas as coisas. É nesse sentido que a expressão diz que Jesus é o primogênito da criação. E não no sentido de que Jesus foi a primeira criatura. Não é esse o sentido. É importante entender isso. Na videoaula 18 nós abordamos com mais detalhes, porque as heresias falam que algumas heresias falam de Jesus é o primogênito da criação, que então ele foi o primeiro ser criado. Então, se ele é criado, ele não é Deus. Aí com essa argumentação questiona-se a divindade de Jesus, não é? Então nós abordamos com bastante profundidade esse assunto na videoaula 18. Jesus é chamado de primogênito 3 vezes na Bíblia. O primogênito de Maria, Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Primogênito dentre os mortos, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Primogênito sobre toda a criação, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Tudo isso foi abordado com mais detalhes nessa aula. Não podemos abrir o leque aqui. Aqui é apenas uma breve revisão. Hoje Jesus sabe o dia de sua vinda? Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Depois que ele ressuscitou, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Hoje Jesus tem autoridade para saber o dia de sua volta e até mesmo de protelar a sua vinda, ou seja, retardar, dar mais tempo para a humanidade se arrepender e se converter. Devemos ser cuidadosos, porque não podemos dizer que nem Jesus sabe o dia de sua volta, baseado em Mateus capítulo 24, versículo 36, quando Jesus disse, nem o Filho nem os anjos, somente o Pai sabe o dia, né, o dia da vinda dele. Hoje é diferente. Quando Jesus falou isso, ele estava como servo. Ele ainda ia ser crucificado, ele estava como homem, como servo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, nessa perspectiva desse estado de humilhação de Jesus, né? Esse estado de humanidade de Jesus, algumas prerrogativas ele não tinha, ele tinha perdido um pouco dessa onisciência, e ele não sabia o dia de sua vinda. Mas isso naquele momento, hoje não. Hoje ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade para decidir o que ele quer na hora que ele quer. Então, a gente não pode hoje, porque a gente costuma ouvir irmãos falando, pregando, nem Jesus sabe o dia de sua vinda, só o Pai. Isso ele disse antes do Calvário, quando ele estava no seu ministério terreno. Hoje não, hoje Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Então hoje Jesus sabe o dia de sua volta. Então não é bom, não é correto a gente falar, porque nem Jesus sabe o dia de sua vinda, porque está escrito em Mateus 24:36. Naquele contexto ali, dele como servo, como um homem, reconhecido em figura humana, sendo obediente até a morte de cruz. Amém, irmãos? Importante entender isso. Versículo 19. Agora nós estamos entrando na aula. Essa aula é um pouco curta, por isso eu quis fazer o resgate dessas últimas aulas para a gente pegar o fio da meada, porque já tem algum tempo que a gente não trabalha com o nosso seminário. Jesus é o único mediador. A Bíblia apresenta somente Jesus como mediador. Essa matéria já está na descrição do vídeo. A Bíblia apresenta somente Jesus como mediador entre Deus e os homens. Mediador é aquele que se serve como intermediário, aquele que é o intermediário. Somente por meio dele chegamos a Deus. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Os seres humanos são separados de Deus pelo pecado, e somente Jesus pode ser o intermediário entre Deus e os homens. Por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós temos acesso à presença de Deus. Nós falamos a respeito do sangue de Jesus, que pelo sangue de Jesus nós temos acesso à presença de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Escrevendo a Timóteo, Paulo disse: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Aqui, meus irmãos, é muito fácil, parece que é de muito fácil entendimento, por conta um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um só Deus e um só intermediário entre Deus e os homens. Então, se alguém falar que há outros intermediários, claramente essa pessoa está falando fora da Bíblia, não é? E nós devemos permanecer nas Escrituras, na doutrina dos apóstolos. Jesus é o nosso único advogado. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. João nos ensina em sua primeira epístola que aquele que é de Deus não vive pecando. Mas ele mesmo ensina que aquele que diz que não peca, nisso está pecando e faz de Deus um mentiroso. Verdade bíblica é que não há um justo que pratique o bem e não peque. No entanto, pecar é uma coisa, viver pecando é outra. O Filho de Deus, o regenerado, que nasceu de novo, que experimentou verdadeiramente o novo nascimento, quando peca, deseja ir a Deus imediatamente, a fim de se consertar e pedir perdão. Dessa forma, em sincero arrependimento, encontrará o auxílio do advogado fiel, Jesus Cristo, que o defenderá junto ao Pai. O advogado dirá: Pai, este teu filho creu em mim e aceitou que a minha morte na cruz do Calvário foi para salvá-lo. Eu paguei o seu pecado na cruz do Calvário, quando bradei tetelestai, está consumado. E por causa disso, nenhuma condenação há para ele. Então o Pai dirá: o veredito é inocente, e mais uma vez o diabo, o nosso acusador diante de Deus, será envergonhado. Nós temos considerado, eu gosto de falar isso, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi vicário e expiatório. Vicário porque foi substitutivo. Vicário vem do latim. Vicarius significa substituto. E expiatório vem de expiação. Expiação é pagar a culpa. Jesus morreu em nosso lugar, sacrifício vicário, e pagou a culpa do nosso pecado, o sacrifício expiatório. O sacrifício de Jesus foi vicário e expiatório. Ele morreu em nosso lugar, pagando a culpa do nosso pecado, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. É o que nós falamos, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
E isso fazemos alusão aos sacrifícios do Antigo Testamento. Os cordeiros sacrificados todos os anos no Antigo Testamento faziam referência ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Então, nós temos aqui que Jesus ele fez um sacrifício vicário e expiatório. Vicário porque foi substitutivo e expiatório porque uma culpa foi paga. Jesus morreu em nosso lugar, pagando a culpa do nosso pecado para nos dar o perdão e a vida eterna. Observação: existe uma guerra espiritual travada contra os filhos de Deus e nessa guerra o diabo tem o papel de ser o nosso acusador, apresentando os nossos erros e pecados diante de Deus. Mas estamos seguros na defesa infalível do nosso advogado fiel, Jesus Cristo. Por que Jesus é o nosso advogado? Porque ele é íntegro, nunca pecou, seu caráter santo lhe confere autoridade. Porque, letra B, porque Jesus ocupou o nosso lugar, foi o nosso substituto, morreu por nós e não cobra nada, pois já pagou tudo. Jesus é o nosso advogado incomparável. Viu? Nessa letra B, nós estamos falando do sacrifício vicário e o sacrifício expiatório. Substituto, Jesus foi o nosso substituto e ele pagou tudo. Letra C, porque foi vitorioso em seu ministério, não perdendo uma causa sequer. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, reconciliando o homem a Deus. Todos os que o recebem alcançam perdão e salvação por sua graça. Letra D, porque ele conhece as nossas fraquezas, uma vez que sabe o que é a natureza humana. Ele se compadece de nós, tem misericórdia de nós e nos defende. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, nós temos essa referência. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o nosso advogado. Não existe ninguém mais exercendo essa função na presença de Deus. É Jesus quem é o nosso advogado, é Ele quem nos defende. Jesus, o intercessor. Intercessão é fazer oração a Deus em favor de alguém ou por alguma causa. Jesus é o nosso intercessor que está sempre diante de Deus, cuidando de nós. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo também intercede por nós. Nós também podemos interceder pelas pessoas. Quando o fazemos, nos tornamos como seus advogados, defendendo a sua causa diante de Deus, sempre procurando o bem. Em outras palavras, quando intercedemos, estamos pedindo a Deus que Ele haja em favor de alguém, fazendo-lhe o bem. Deus se agrada da intercessão, pois quando intercedemos, nós deixamos de lado os nossos interesses para nos preocuparmos com os interesses do nosso próximo. Isso é prova de amor e consideração. Deus se agrada da intercessão. Interessante, né? Quando você está intercedendo, você está deixando a sua causa de lado, o seu interesse de lado, você está intercedendo pelo irmão, pela irmã, pela causa dela. Quer dizer, você está deixando de pedir por você para pedir por outra pessoa. E Deus se agrada disso, como se você estivesse deixando você de lado para você cuidar de outra pessoa. Isso demonstra amor, carinho, preocupação, e Deus ele se agrada disso. Todo cristão pode ser um intercessor. Esse exemplo Jesus nos deu em várias passagens do Novo Testamento. Merece destaque a oração de João, capítulo 17, versículos 1 a 26, conhecida como a oração sacerdotal. Lembre-se que o sacerdote intercedia pelo povo diante de Deus. A função do sacerdote era interceder pelo povo diante de Deus. Na oração sacerdotal de João 17, foi isso que Jesus fez. Ela pode ser esquematizada como segue. Jesus ora pela sua própria glorificação, versículos 1 a 5. Jesus ora pelos discípulos no seguinte sentido: como aqueles que o Pai lhe deu especialmente, versículos 6 a 19.
Jesus pede ao Pai para protegê-los, versículos 11 a 13. Jesus pede ao Pai para mantê-los separados no mundo, versículos 14 a 19. Jesus intercede por todos aqueles que vierem a crer nele por meio da palavra de Deus, versículos 20 a 26. Esse resumo está na descrição do vídeo. Observação 1. Durante o ministério terreno, Jesus intercedeu por seus discípulos. Hoje Jesus está sentado à direita de Deus e intercede por todos os que creem nele. Observação 2. Em nenhum lugar na Bíblia encontra-se ensino sobre a intercessão de outra pessoa. Além de Jesus, somente o Espírito Santo intercede por nós. Observe as referências bíblicas a seguir. Romanos 8:34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Então, esse versículo fala que Jesus é intercessor, né? É o nosso intercessor. Romanos 8:26 e 27, que vem antes, né? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, aqui em Romanos 8, versículos 26 e 27, fala a respeito da intercessão do Espírito Santo. E depois, lá no versículo Romanos 8, versículo 34, eu até corrigi aqui, para depois colocar na descrição direitinho. Depois, Romanos 8, versículo 34, fala que Jesus é o nosso intercessor. Resumo da videoaula 19, resumo da videoaula de hoje. Jesus é o único mediador. Mediador é o mesmo que intermediário. Não há ninguém mais que seja intermediário entre nós e Deus, a não ser Jesus. Não há, se há outro ensino ensinando que existe intermediário entre nós e Deus, além de Jesus, esse ensino está fora da Bíblia. Jesus é o nosso único advogado. Não existe ninguém mais que seja o nosso advogado diante de Deus, a não ser Jesus. Interessante, isso aqui eu não falei na aula, mas eu coloquei aqui. Interessante que hoje Jesus é o advogado, ele te defende, ele me defende, porque nós o aceitamos como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Jesus se torna o nosso advogado para nos defender da acusação do diabo. Mas quando a porta da graça se fechar, Jesus não será mais o advogado, ele será o juiz. E essa porta da graça ela pode se fechar de várias formas. Ela pode fechar quando Jesus voltar e vai iniciar a grande tribulação na terra. Ela pode fechar para nós quando nós morrermos. Aquelas pessoas que nesse momento estão lá no cemitério, a porta da graça se fechou para ela. Se ela entrou em Jesus Cristo, ela está salva. Se não, ela será condenada. Foi Jesus quem falou. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Por isso nós não podemos brincar com a nossa salvação. Temos que tomar agora a decisão de aceitar Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Paulo disse: eis aqui agora o tempo sobremodo oportuno, eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação é agora, meu amigo, minha amiga. Se você não aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você pode falar agora comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Entra na minha vida e transforma-me para que eu seja um servo teu. Entra hoje, agora, pela porta da graça, se você ainda não entrou. Hoje o trono é trono de graça e misericórdia, mas depois será trono de condenação e juízo. Hoje o trono é de graça e misericórdia, mas depois será trono de condenação e juízo. Não podemos brincar com a eternidade. Eternidade é coisa séria. A obra de Jesus na cruz do Calvário foi coisa séria, não foi brincadeira.
Então nós falamos que Jesus é o único mediador, é o nosso único advogado, Jesus é o intercessor, somente Jesus é o nosso intercessor. Nesse caso, o Espírito Santo também exerce o papel de intercessor. Meus irmãos, o meu tempo limite é 29 minutos e 59 segundos. Então não tem mais como continuar a aula. Desejo que Deus abençoe a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.